Olá pessoal, vamos dar continuidade à leitura e o estudo desse livro, Discipulado, o Ministério da Multiplicação, do Dr. Milton Jones, publicado pela editora Vida Cristã. A gente já fez a leitura do primeiro capítulo e a apresentação do livro no primeiro vídeo, e vamos agora ler o capítulo 2. Antes, peço aí para você que gosta aí do meu canal, deixa aí o like, compartilha aí esse vídeo com os seus amigos, e você que é novo aqui, se inscreva no canal, aciona o sininho aí para que você seja avisado a cada capítulo que eu vou lendo aqui desse livro, tá bem? E ficando alguma dúvida, peço para que você escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia com você. E se você mora longe, podemos fazer isso também através de videochamada. Também peço para que você olhe aí a minha playlist aí do canal, que tem aproximadamente uns 30 livros aí que eu já li na íntegra, para você aprender cada vez mais a palavra de Deus. Então, feito aí a propaganda, né? E as considerações, vamos aí para o capítulo 2, que vai falar sobre definição do discípulo, mais que um aluno. Então, o discípulo é mais do que um aluno. A história do uso no grego, né, matétles, é diferente e interessante. A palavra foi traduzida como discípulo, aprendiz, estudante e aluno ou pupilo. Desculpa, pessoal. A versão do Rei Tiago é consistente e sempre traduz o termo como discípulo, mas algumas das outras versões adotaram outras alternativas. Um bom exemplo é encontrado em Lucas 6,40. Na New American Standard Bible, diz assim, abre aspas, o aluno não está acima do seu professor. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como seu mestre. Fecha aspas. A New International Version contém o termo aluno. Quando a base de matétles é estudada, torna-se aparente que um matétre é mais do que um pupilo ou aluno. Ele é, pelo menos, mais do que o conceito que muitos fazem de um aluno hoje. Segundo o uso moderno, o aluno ou estudante é simplesmente aquele que estuda ou está sob os cuidados de um guardião. Todavia, no uso antigo, o matétre, a partir desse ponto chamado de discípulo, era muito mais que esta definição corrente. O termo discípulo é quase sempre usado em conjunto com o mestre. O discípulo contrasta com o aluno, porque o primeiro conforma sua mente à do professor. Quem vai à escola por algum tempo aprende de um professor, mas isso não necessariamente que tenha conformado sua mente a deste professor. O aluno pode não ter conformado sua mente porque o professor estava errado, porque era aborrecido, porque era hipócrita ou simplesmente porque o aluno não desejou fazê-lo. Muitos alunos hoje aprendem de um professor simplesmente para passar de ano, e não existe um relacionamento íntimo entre o professor e o aluno. Em contraste com a situação anterior, o discípulo depende diretamente do mestre. Aí tem o número 2 aqui, que no final eu vou mostrar para vocês a referência sobre isso, tá? O alvo de um relacionamento entre professor e discípulo é mais do que obter certas informações ou orientação, mas confraternizar-se com ele. Aí tem aqui número 3 para vocês verem também da onde ele está tirando o que ele está falando. Os filósofos gregos entendiam bem o conceito de discipulado. Platão poderia ser descrito como discípulo de Sócrates. Os discípulos de Sócrates
o respeitavam muito e ouvia cada palavra dita por ele, observando cada um de seus atos, a fim de se prepararem para ensinar outros. Está aqui o ponto 4, que eu vou mostrar depois. A base do relacionamento era o próprio Sócrates e não o conhecimento de que dispunha. Ele era o mestre em redor do qual os discípulos se reuniam. Discípulos jovens e de mais idades rodeavam Sócrates porque ele lhe permitia compartilhar de sua vida e ter comunhão com ele. Aí tem o ponto 5 aqui. Referência 5. Assim, sendo, o discípulo se tornava alguém que conformava todos os seus pensamentos, palavras e atos ao do mestre. Neste contexto, as palavras de Jesus em Lucas 6,40 contêm um significado mais forte. Abre aspas, o discípulo não está acima do mestre, mas, depois de bem instruído, será como o seu mestre. Fecha aspas. Comentário aqui de Phillips. Os grupos que se havia reunido e foram discipulados pelos filósofos gregos da antiguidade não desapareceram depois de seu mestre ter partido. Quando o professor ia embora ou morria, ele continuava vivendo por manter-se vivo nos discípulos. Os discípulos haviam conformado sua vida à do professor, a fim de que ele pudesse viver. O sistema funcionou. Platão, discípulo de Sócrates, fundou uma academia onde a filosofia e ciência deles continuou a ser ensinada durante 200 anos. Referência número 6. Este mesmo fenômeno pode ser visto em Jesus após sua ascensão. Jesus deixara a terra corporalmente, mas está vivo porque vivia nos discípulos que se moldavam a ele. No Novo Testamento, o verdadeiro discípulo é aquele que se ligou a Jesus como seu mestre. Esta associação molda toda a vida do discípulo. A relação não está tão envolvida no conhecimento de fatos quanto na pessoa de Jesus Cristo. É responsabilidade e privilégio do discípulo ser como ele. À medida que se assemelha a ele, eles irão viver para reproduzi-lo em outros. Este é o tipo de discípulo que deve existir na igreja de hoje. Caso a grande comissão de fazer discípulos deva ser realmente obedecida. Deixa eu desligar aqui o ar-condicionado. O discípulo cristão é um relacionamento entre professor e aluno, baseado no modelo de Cristo e seus discípulos, no qual o professor reproduz tão bem a plenitude de vida que ele tem em Cristo que o aluno se torna apto a treinar outros, a fim de que este também ensine a outros. Está aqui na referência número 7. Formas para o verdadeiro Jesus. A canção infantil diz muito bem: ser como Cristo, tudo o que eu peço, ser como Ele. Este é o alvo do discipulado, ser como Jesus. Thomas A. Kempis declarou este importante princípio em seu clássico Imitação de Cristo, abre aspas. Quem me segue não andará nas trevas, fecha aspas, João 8,12. Diz o Senhor, essas são as palavras de Cristo, que nos adverte a imitar sua vida e atitude se quisermos ser iluminados e libertos de toda cegueira íntima. Que nosso principal empenho seja em meditar sobre a vida de Jesus Cristo. Quem desejar compreender plenamente e com prazer as palavras de Cristo deve procurar moldar sua vida inteiramente a de Cristo. Está aqui na referência número 8. Caso os discípulos devam ser como Jesus, e então imperativo que
conheça o verdadeiro Jesus. Seria impossível para os discípulos se conformarem à imagem do Filho, Romanos 8:29, se não tivesse um bom conceito de quem ele é. Os primeiros discípulos de Jesus tiveram a oportunidade de andar, conversar, passar tempo com ele enquanto estava no corpo. Os discípulos do presente século não têm este mesmo privilégio. Todavia, ainda é necessário para eles conhecer e imitarem o mesmo Jesus. É possível ter hoje um falso conceito de Jesus. A pessoa pode até pensar que está seguindo Jesus, embora não esteja. O indivíduo talvez esteja praticando uma idolatria moderna, seguindo e adorando um conceito falso de Jesus. O discípulo deve seguir e ser como o Jesus real, e não de acordo com sua opinião pessoal sobre o mesmo ou outra ideia herdada por ele. Os discípulos devem procurar conhecer o Jesus dos evangelhos. Eles devem buscá-lo em Mateus, Marcos, Lucas e João, a fim de descobrir o verdadeiro e único mestre digno de ser imitado e exaltado. Os evangelhos não dizem tudo sobre Jesus, mas contam o bastante. Abre aspas. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Fecha aspas. João, capítulo 20, versículo 30 e 31. Os evangelhos não são biografias completas, mas, se forem estudados, um conhecimento suficiente de Jesus pode ser obtido de modo a apresentar um exemplo a ser imitado. Os discípulos devem conformar-se ao verdadeiro Jesus dos evangelhos. R.T. France fala dos relatos incompletos de Jesus. Muitos outros Jesus foram inventados. Os teólogos liberais do último século inventaram um Jesus sentimental, inclinado à paz, à harmonia e à justiça social, o grande pregador da paternidade de Deus e fraternidade dos homens. O humanista moderno inventa um Jesus que é o exemplo supremo do serviço altruísta aos homens. Muitos de nós crescemos crendo num Jesus anêmico, amigo das crianças, incapaz de um pensamento de ira ou de atos que provoquem divisão. Todos esses Jesus contêm algumas características genuínas, como é natural. Jesus pregou realmente as virtudes do amor e do perdão. Ele atacou a exploração e a justiça. Ele é o exemplo supremo de sacrifício a favor de outros. Ele encorajou as criancinhas a se aproximarem dele e recomendou uma atividade como a de uma criança. E recomendou uma atitude como a de uma criança. O Jesus que diz, abre aspas, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, fecha aspas, é uma esplêndida realidade. Não ganhamos, porém, nada se suprimimos o outro aspecto mais severo de Jesus nos evangelhos, o Jesus pelo qual os homens estavam preparados para matar ou morrer, o Jesus suficientemente dinâmico e controverso para dar início à mais longa revolução que o mundo já assistiu. Está aqui a referência número 9. O Dr. France mostrou adequadamente que é possível ter uma ideia distorcida de Jesus hoje. Talvez não seja um quadro falso, mas apenas incompleto. Se os discípulos de hoje tiverem de ser como o
primeiro século, eles devem continuar examinando os evangelhos com uma perspectiva nova e o coração aberto para moldar seus pensamentos, palavra e ações pelo verdadeiro Jesus. Jesus é o modelo para o discípulo. Este deve assemelhar-se a ele, pois do mesmo modo que o Pai o enviou ao mundo, ele envia o discípulo. O que Jesus ensinou, ele deve ensinar. Abre aspas, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, fecha aspas. Está lá em Mateus 28, versículo 20. O apóstolo Pedro resume o propósito do discípulo dizendo que Cristo nos deu, abre aspas, exemplo para seguirdes os seus passos, fecha aspas. Está lá em 1 Pedro 2, 21. Subtítulo: As marcas do discípulo. Permanecer na palavra, aliás. 3 textos no Evangelho de João mostram as marcas de um discípulo. A primeira é que ele, abre aspas, permaneça na palavra, fecha aspas. Jesus disse, abre aspas, se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. João 8,31. Permanecer na palavra de Jesus significa que o discípulo deve perseverar e continuar a entender e compreender o seu ensino. Grande parte dos ensinamentos de Jesus não era de fácil compreensão. Jesus tinha muitas vezes de chamar os discípulos de lado e explicar o significado de suas palavras, como fazer depois de contar a parábola do semeador em Mateus 13, de 10 a 23. Jesus lhe perguntou, entendeste todas essas coisas? Eles responderam, sim, lá em Mateus 13, 51. A resposta afirmativa não indica que tivessem realmente compreendido todas as verdades ditas por Jesus. A declaração deles pode ser comparada à do menino que executava um estudo bíblico de adultos. Depois deste terminar, alguém perguntou se ele entendeu o que fora dito. O menino replicou, compreendo tudo, só não sei o que quer dizer. Os discípulos se assemelhavam a ele. Eles compreendiam Jesus até certo ponto, mas tinha de crescer, de ouvir mais e observar por mais tempo antes de poderem compreender verdadeiramente a mensagem. Para os discípulos nos evangelhos, permanecer na palavra significava que ouviria o que Jesus tinha a dizer enquanto se achava com ele. Não bastava ouvir, mas também meditar sobre a palavra e praticá-las, a fim de que se tornasse parte deles. Jesus era o Verbo encarnado, está lá em João 1:1. Como resultado, permanecer na palavra significava continuar com ele e conformar-se a ele. Permanecer na palavra poderia ser até um sinônimo de terminologia de Paulo, entre aspas, em Cristo, que ele escreve lá em Romanos 8:1. O discípulo que permanece sempre na palavra não se esqueceria nem abandonaria seu mestre. Alguns discípulos não queriam calcular o custo de seguir Jesus. Depois do discurso feito por ele sobre sua carne e sangue, muitos refletiram melhor sobre a continuar ao seu lado. Abre aspas, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Fecha aspas, está lá em João capítulo 6, versículo 66. Os verdadeiros discípulos continuaram na palavra de Jesus mesmo quando era difícil compreendê-la. Eles fizeram isso porque confiavam nele e estavam se tornando como ele. Abre aspas, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, fecha aspas. Está lá em Romanos 10, 17. Permanecer na palavra se assemelha a uma planta no solo. A planta precisa permanecer no solo e extrair dele continuamente o seu sustento. Ela não pode viver fora dele.
Permanecer é também como o peixe na água. A fim de que o peixe possa viver, ele deve permanecer na água, extraindo oxigênio para suas guauras. Está lá na referência número 10. Se o peixe for tirado do seu elemento, a água, ele morrerá. O elemento do discípulo é a palavra. Ele deve continuar na palavra como o peixe na água. Se o discípulo for removido de seu elemento, a palavra, ele será como um peixe fora da água e morrerá. Os discípulos de hoje não têm o privilégio de conversar com Jesus como os do Evangelho fazia. Todavia, isto não significa que havia falta de comunicação. Jesus fala a seus discípulos hoje através de sua palavra, a Bíblia. O discípulo de Jesus Cristo de nossos dias deve permanecer na Bíblia, a fim de ter comunhão com o Senhor. Ninguém pode ser discípulo se não souber o que seu professor diz. O discípulo está sempre aprendendo do professor, e esta relação não pode desenvolver-se a não ser que o aluno ouça o professor. Do mesmo modo que os primeiros discípulos ouviam as palavras ditas por Jesus, os discípulos de hoje ouvem a Bíblia. A Bíblia é a autoridade do discípulo. Ela mesma afirma ser a palavra de Deus. Abre aspas. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Fecha aspas. Está lá em 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17. A Bíblia tem autoridade para o discípulo de hoje, da mesma forma que as palavras de Jesus tinham para aqueles primeiros discípulos. A mensagem do Novo Testamento é a palavra de Cristo para os discípulos de nossos dias. O discípulo aceita a palavra de Jesus e crê nela. Se tivéssemos de reduzir, entre aspas, permanecer ao seu mínimo denominador comum, o termo significaria simplesmente obedecer. Está lá na referência 11. Os discípulos obedecerão a tudo o que ele disser, mesmo quando a palavra parece incompreensível. Os discípulos a seguem por causa de sua confiança e obediência. 3 coisas acham-se envolvidas no que diz respeito a permanecer na palavra. O indivíduo precisa recebê-la, observá-la e aplicá-la. Está lá na referência 12. A palavra é recebida através da leitura da mesma. O discípulo deve alimentar-se da palavra diariamente, estudando e refletindo sobre ela. A palavra de Deus é também recebida quando o discípulo ouve a sua pregação. O discípulo quer ouvir regularmente a proclamação da palavra, porque obtém maior conhecimento através da pregação. A memorização de passagens da Escritura é também uma parte importante do ato de receber a palavra. Ao memorizar, a mensagem de Deus fica sempre com o discípulo e pode ser lembrada a qualquer hora. A contemplação ou observação das Escrituras é feita através da meditação. Isso envolve pensar sobre a palavra com frequência, até que os seus conceitos e verdades se tornem realmente parte do discípulo. A palavra permanecer de tal forma na mente dele que se integra em seu modo de pensar. Colossenses 3:2. Só através de uma observação contínua das Escrituras o discípulo obtém a mente de Cristo, conforme está lá em 1 Coríntios 2:16. Em vista de Jesus ter memorizado as Escrituras e meditado sobre elas até se tornar parte dele, foi-lhe possível pensar na palavra de Deus e citá-la quando
enfrentou a tentação no deserto, né? Lá em Mateus 4, versículo de 1 a 11. As Escrituras não devem ser apenas recebidas e contempladas, mas também aplicadas. A mensagem de Jesus precisa ser vivida e praticada. A mensagem do discipulado é um estilo de vida. Ela não pode ser interrompida como se fosse apenas um tipo de exercício mental. Permanecer significa obedecer, como já mencionado. Os discípulos devem, então, tomar a palavra e torná-la parte integrante de sua vida, como resultado de permanecer na palavra. Abre aspas, tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Fecha aspas, está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Subtítulo, Amor recíproco. O segundo sinal do discípulo é que ele ama uns aos outros. Jesus disse, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Está lá em João 13, versículo 34 e 35. Desculpa te tomar uma aguinha. Esta declaração de Jesus parece, a princípio, confusa, porque ele tê-la chamado de novo mandamento. Por que novo? O Velho Testamento também dizia ao povo que amasse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está lá em Levítico 19, 18. Mas o mandamento de Jesus é realmente diferente e novo. Ele é novo em 3 aspectos: objeto, medida e propósito. O mandamento é novo em objeto porque o objeto do amor é os discípulos. Os discípulos devem amar-se uns aos outros. Se Jesus tivesse dito apenas um discípulo, ele não teria ensinado esta lição. O discípulo individual fica limitado na forma em que reflete Cristo para os outros. O discípulo precisa de outros discípulos para experimentar plenamente o tipo de amor que Jesus quer que ele conheça. O discípulo pode e deve amar seu próximo, não cristão, mas esse tipo de amor é limitado. O cristão e o não cristão não têm o mesmo propósito, as mesmas prioridades e outras coisas em comum com dois cristãos, em comum que 2 cristãos possuem. Eles estão seguindo 2 mestres diferentes. Como resultado, o amor entre o discípulo e o não cristão jamais poderá alcançar um nível mais profundo. Se o discípulo quiser encontrar amor além do nível superficial, ele precisa encontrar outro discípulo para amar. Jesus estabeleceu a igreja porque, em sua infinita sabedoria, ele sabia que os crentes teriam necessidade um dos outros. O amor supremo que pode existir entre os seres humanos só existe no corpo de Cristo. Por essa razão, o discípulo jamais pode ser um isolacionista, viver isolado. Ele não pode contentar-se em manter apenas um relacionamento vertical e pessoal com Deus. É necessário que haja também uma relação horizontal com os irmãos e irmãs em Cristo. Pois, abre aspas, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê, fecha aspas. Está lá em 1 João 4, 20. O mandamento de Jesus, em João 13, 34 a 35, é também novo em medida. O Velho Testamento, a ordem era para amar como o indivíduo ama a si mesmo. A declaração de Jesus é mais ampla. Ele diz aos discípulos que amem como ele amou.
uma nova medida. Jesus tinha acabado de demonstrar seu amor abnegado por eles, lavando os pés dos discípulos e os chamava para prestar igual serviço. O amor de Jesus era incondicional. Assemelhava-se à chuva que cai sobre os justos e injustos, conforme está lá em Mateus 5,45. Ele não amava porque as pessoas eram dignas de amor, mas por estarem tão carentes desse sentimento. Abre aspas, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Fecha aspas, Romanos 5,8. O amor dele era firme e total. Ele não poupou coisa alguma, nem mesmo sua própria vida. O amor de Cristo não era baseado em sentimentos, mas numa vontade flexível de amar as pessoas. Jesus chamava agora os discípulos para amarem nessa medida. O propósito desse mandamento é também novo. O alvo é evangelístico, para que todos saibam que se trata de discípulos de Jesus. Os discípulos de Cristo devem poder ser identificados pelos não cristãos através do amor que demonstram um pelos outros. A regra geral para a maioria dos grupos humanos é conflito e desarmonia. A unidade e o amor dos cristãos é algo semelhantemente diverso, servindo, portanto, de testemunho aos não cristãos. Jesus orou por este amor e unidade quando se encontrava no jardim do Getsêmani, porque sabia que o mundo não iria crer se não houvesse amor entre os seus discípulos, aqueles que vivem a ter fé mediante a palavra deles. Abre aspas, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vier a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Fecha aspas. João 17, versículo 20 e 21. Amor mútuo é uma característica fundamental dos discípulos. Como resultado, o discípulo deve fazer parte da igreja e manifestar amor pelos irmãos e irmãs da congregação. É este amor de uns pelos outros que atrai o incrédulo para Cristo e torna possível o futuro discipulado. Inúmeros cristãos são críticos, descobridores de falhas e maledicentes. Este comportamento é o oposto do amor singular que Jesus quer que seus discípulos tenham. Os discípulos de Jesus amam uns aos outros. Subtítulo: Produzindo fruto. A terceira marca do discípulo no Evangelho de João era dar fruto. Jesus disse: Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Está lá em João 15, 8. A prova do indivíduo ser ou não um discípulo é se ele produz fruto. O segredo da frutificação está no versículo 7, permanecer. Se permanecerdes em mim, assim vos tornareis meus discípulos. Está lá em João 15, 7, 8. O discípulo deve novamente estar em Jesus para produzir fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Está lá em João 15, 5. O discípulo deve compreender que depende inteiramente de Jesus e por si mesmo não pode fazer nada, mas permanecendo em Jesus, ele tem condição de produzir muito fruto. O que significa produzir fruto? Uma interpretação seria evangelizar ou ganhar pessoas para Cristo. É
É isto que Paulo quer dizer quando escreve à igreja de Filipenses. Abre aspas. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, fecha aspas. Nessa passagem, Paulo acredita que se for libertado da prisão e puder voltar a Filipos, ele ganhará muitos outros para Cristo. Outra interpretação para produzir fruto talvez seja adquirir as virtudes chamadas por Paulo de fruto do Espírito, abre aspas. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, fecha aspas. Está lá em Gálatas 5, versículo 22 e 23. Poderíamos escolher essa segunda interpretação a fim de relacionar, aliás, a fim de racionalizar que produzir fruto não significa evangelismo. Todavia, o fato de Paulo usar fruto para indicar uma coisa em sua carta não significa necessariamente que a palavra deva ser equiparada ao sentido de Jesus em João capítulo 15. O contexto do capítulo precisa ser analisado a fim de compreendermos o significado de produzir fruto. Existem 3 conceitos que se ajustam em João capítulo 15. Eles estão permanecendo no amor do Pai, guardando os seus mandamentos e produzindo fruto. Essas 3 coisas são como um banco de 3 pernas. Uma ajuda a suportar a outra. Quando alguém ama Deus, ele guarda os seus mandamentos, e esses mandamentos não são penosos. Está lá em 1 João 5,3. Quando os mandamentos de Deus são guardados ou obedecidos, o discípulo produz fruto. Foi isso que Jesus disse na grande comissão, quando declarou, abre aspas, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, fecha aspas, Mateus 28, 20. Quando a pessoa obedece e ensina tudo o que Jesus ordenou, ela produz fruto. Isto inclui não apenas uma vida virtuosa, mas também fazer discípulos, pois foi isso que observaram Jesus fazendo. À medida que o indivíduo produz fruto em sua vida, seu amor por Deus aumenta porque está cheio de gratidão pela maneira como Deus mudou sua vida e fez dele um discípulo que frutifica. Seu amor mais intenso o leva a obedecer com mais zelo aos mandamentos divinos, e isso resulta em maior frutificação. O ciclo não tem fim, mas o resultado final é a maturidade. A maturidade em Cristo não pode ser alcançada sem a produção de fruto. Donald Gray Barhouse acertou o alvo quando afirmou, abre aspas, há muitos que falam, que pregam e fazem inúmeras reuniões, mas não há fruto. A atividade não substitui a produção de fruto, fecha aspas. Está lá na referência número 13. Perguntaram a Pedro, abre aspas, não és tu também um dos discípulos deste homem? Fecha aspas, está lá em João 18, 17. Esta é uma boa pergunta a ser considerada por todos os cristãos. Como pode alguém dizer se uma resposta afirmativa é genuína? 3 coisas devem evidenciar-se na vida do discípulo: permanecer na palavra, amar uns aos outros e produzir fruto. Perguntas. 7 perguntinhas aqui para refletir sobre o nosso estudo aqui de hoje. 1. Como a palavra discípulo difere do uso moderno de aluno ou pupilo? 2. O que você pode aprender sobre o discipulado com os filósofos gregos que ajuda a interpretar
os atos de Jesus? 3. Como podemos estar praticando idolatria hoje e mesmo assim pensar que somos cristãos? 4. Como podemos vir a conhecer o verdadeiro Jesus? 5. Que interpretação errada e distorções as pessoas têm hoje a respeito de Jesus? 6. Quais são os sinais ou marcas de um discípulo dados no Evangelho de João? Explique cada um. 7. O que falta a você nesses 3 sinais de um discípulo? Então agora aqui eu vou mostrar aqui as referências, né? Que eu falava que era de 1 a 13 lá, conforme ia da onde estava tirando. Deixa eu ver se dá para ver direitinho aqui, ó, tá vendo? Aqui são as notas de 1 a 8. E aqui do outro lado, vocês dão uma pause aí, se te interessar essas referências. Deixa eu ver se tá dando foco. E aqui, terminando aqui no 13. Tá bem? Então tá aí. E o próximo capítulo, capítulo 3, vai ser a tarefa do discípulo. Se você está gostando da leitura e estudo desse livro, Discipulado, o Ministério da Multiplicação, do Dr. Milton Jones, publicado pela editora Vida Cristã, peço aí para que você deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo para que mais e mais pessoas conheçam, né, como ser e fazer discípulos de Jesus. E se ficou alguma dúvida do que eu falei aqui hoje, peço para que você aí escreva aí para mim no meu e-mail, está aí na descrição do vídeo, que é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia com você. E se você mora longe, a gente pode fazer isso também através de videochamada, tá bom? Fico muito feliz que você ficou até aqui aprendendo as coisas de Deus, investindo aí o seu tempo, né, em aprender a palavra de Deus, e tenho certeza que Deus também está muito contente de você estar querendo aprender a palavra dele aí, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Amém?